Olá, como você está? Tudo bem? Eu estou muito feliz porque nós estamos prosseguindo com o nosso projeto da Bíblia inteira em um ano. E eu fico mais feliz ainda quando você deixa aqui embaixo um comentário para eu saber que você passou por aqui. Isso me motiva muito a prosseguir com a nossa pequena obra. Hoje nós vamos começar com o Salmo. Estamos no Salmo 119, vamos a partir do verso 65, e esse salmo fala sobre a excelência da palavra de Deus. Então vamos lá, a partir do 65 até o 80. Trataste teu servo com extrema bondade, segundo a tua palavra, Senhor. Ensina-me bom senso e entendimento, pois deposito toda a minha confiança em teus mandamentos. Antes de ser humilhado, eu andava extraviado, mas agora aprendi a obedecer a tua palavra. Olha o detalhe, irmãos. Ele diz: antes de ser humilhado, eu andava extraviado, ou seja, eu andava arrogante por aí, andava achando que eu era alguma coisa, que eu tinha alguma coisa ou que eu podia alguma coisa. Então, quem é que humilhou para trazer de volta para o caminho certo? O próprio Senhor deve ter usado de alguma das suas ferramentas para trazer a ovelhinha de volta com o seu cajado para o caminho certo. Antes de ser humilhado, Senhor, eu andava extraviado por aí, mas agora aprendi a obedecer a tua palavra. Aleluia. Tu és bom e tudo o que fazes é muito bom. Ensina-me os teus decretos. Os insolentes mancharam o meu nome com calúnias contra mim, mas eu, de todo o coração, obedeço aos teus preceitos. Aleluia. Você viu essa queda de luz aqui? Tudo acontece, gente. Agora é porque provavelmente a empresa de luz cortou a luz ali para poder fazer um trabalho aqui na minha rua. Então nós vamos prosseguindo enquanto eu tiver bateria no celular, tá bom? Então vamos lá. Os insolentes mancharam o meu nome com calúnias contra mim, mas eu, de todo o coração, obedeço os teus preceitos. O coração deles é absolutamente insensível. Eu, contudo, tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. Olha esse detalhe, irmãos. É Deus falando com a gente. Aqui é um irmãozinho deixando um testemunho para a gente aprender, para a gente não ter que sofrer para aprender. A gente aprende com a experiência dele. Olha aqui. Foi bom para mim ter sido castigado, para que eu aprendesse os teus decretos. Então, nós não precisamos ser castigados se nós quisermos aprender os decretos e praticar. Não precisa ser castigado, né? A lei de tua boca vale para mim muito mais do que milhões em ouro e prata. As tuas mãos me criaram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Ao me verem, alegram-se os que te temem, pois espero em tua palavra. Reconheço, Senhor, que tuas decisões são justas. Foi com lealdade que me castigaste. Seja meu consolo o teu amor, segundo a promessa a teu servo. Alcança-me a tua misericórdia para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu grande prazer. Sejam humilhados os arrogantes, pois muito me prejudicaram sem motivo, mas eu refletirei nos teus preceitos. Venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que compreendem os teus estatutos. Aleluia, que esses sejam os que se aproximam de nós, os que compreendem e seguem os estatutos de Deus. Que meu coração seja íntegro em teus decretos, para eu não ter de me envergonhar. Esse ter de se envergonhar, para eu não ter de me envergonhar, é claro que é para eu não ter de ser castigado novamente. Esse castigo não é o mal. Deus quer o meu mal para eu aprender, para eu apanhar, para eu sofrer, não. Esse castigar-me é aquilo que eu falei, trazer de volta para o caminho, né? Então, alguns
com um leve chamado, né? A mãe ou o pai já traz a criança de volta. Com um olhar, o pai já põe a criança no seu lugar. Mas tem criança que o pai pode olhar, o pai pode chamar, o pai pode falar alto, o pai pode pegar a cinta, não resolve. Tem que ir lá e buscar mesmo e trazer. Então, que nós sejamos os que mais rápido se arrependem. Muito bem, amados irmãos, agora nós vamos para Provérbios. E hoje, aqui no escurinho, deixa eu procurar, Provérbios 16, 4 e 5. Fala assim: o Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios, para o dia do castigo. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará sem a devida punição. Vamos para o Velho Testamento saber o que anda acontecendo com Davi? Nós vamos ver hoje 1 Samuel, capítulo 12. Deus manda Natã repreender Davi. Então vamos nos localizar na história de papai Davi, o que ele anda aprontando. Então a gente está vendo que o profeta Natã, está sendo enviado por Deus para falar com Davi, justamente para ter uma comunhão com Davi, justamente a respeito do adultério com Betseba e do homicídio de Urias. E Yahvé enviou seu mensageiro Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, Natã lhe propôs um dilema. Disse Natã para Davi: numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre não tinha nada. Ele tinha apenas uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Então, ele cuidou dessa cordeirinha com todo carinho, e essa cordeirinha cresceu com ele e com seus filhos. Essa cordeirinha se alimentava na companhia do seu dono, bebia do seu copo e até adormecia nos braços do seu dono. E o seu dono considerava a sua ovelhinha como carne da sua própria carne. Certo dia, um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas este não quis lançar mão de uma de suas próprias ovelhas ou de seus muitos bois, a fim de oferecer uma refeição a esse forasteiro que chegou. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante, ou seja, matou, cozinhou e serviu. No mesmo instante, o rei Davi se encheu de ira contra aquele homem e afirmou ao profeta Natã: juro por Yahvé, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade com essa ovelhinha merece a pena de morte. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes o preço dessa cordeirinha, porquanto agiu sem misericórdia nenhuma. Então, Natã revelou ao rei Davi: esse homem és tu, rei Davi. E assim diz Yahvé, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, Davi. Eu te salvei das mãos de Saul. Eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor. Eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais a você. Sendo assim, por que desprezaste a palavra de Yahvé, fazendo o que eu reprovo? Tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonistas e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra
e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz Yahvé, Davi: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti, tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Tu agiste às ocultas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio, perante a face de todo Israel e à plena luz do dia. Davi, então, confessou ao profeta Natã: pequei contra Yahvé. Então o profeta Natã afirmou ao rei Davi: por sua parte, Yahvé perdoa o teu pecado, não morrerás. Então, amados, olha que coisa maravilhosa. Quando Davi tem a sua consciência trazida, né, à luz, então ele fala: eu pequei contra Yahvé, ou seja, ele se arrependeu imediatamente. Assim que ele teve clareza de todo o mal que ele causou, de tudo que ele fez, assim que ele viu que ele ofendeu o Senhor, ele imediatamente se arrependeu e se desesperou e disse: pequei contra Yahvé. Então o semblante dele se descaiu imediatamente. Pequei contra Yahvé. E o que Deus fez? Deus falou através do profeta Natã: o teu pecado está perdoado, Davi. Porque houve um arrependimento verdadeiro. Então o Senhor disse: você não vai morrer. Mas por teres ultrajado a Yahvé mediante a tua atitude, o filho que tiveste morrerá. Agora, quando diz o filho que tiveste morrerá, eu me lembro aqui do que nós acabamos de ver, que quando o profeta Natã contou a história do pobre e da cordeirinha para Davi, Davi mesmo deu a sentença. Esse homem que matou a cordeirinha do pobre deve morrer. Então o próprio Davi chamou a morte. É ou não é verdade? Ele mesmo chamou a morte, ele falou: é justo que haja morte. Ele mesmo falou, por causa da crueldade do que foi feito. Então aqui o Senhor disse: o seu filho morrerá. Como se fosse, você vai ficar vivo, mas o seu filho morrerá. Como se fosse no seu lugar. E Natã se despediu de Davi e foi para casa. Depois o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor de seu filho, observou rigoroso jejum e, recolhendo-se, passou a noite toda prostrado no chão. Então, esse prostrar-se, esse jejum rigoroso é de arrependimento verdadeiro. São frutos do arrependimento. Eu ofendi ao Senhor, eu magoei o coração do Senhor. Então, são frutos do arrependimento. Então, se o Senhor poupasse a vida do seu filho, ele saberia: tá tudo bem entre o Senhor e eu. Por isso o desespero dele. Então os anciãos oficiais de Davi no palácio se colocaram ao lado de Davi a fim de encorajá-lo a se erguer do chão. Mas Davi não quis e também se recusou a comer qualquer alimento. No 7º dia, contudo, o menino morreu. Os anciãos de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que a criança havia falecido e comentavam: quando o menino estava vivo, nós aconselhamos a Davi, mas ele não atendeu. Como podemos agora dizer para ele que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma insensatez? Tinham medo que Davi se matasse ou fizesse alguma outra coisa insana. Mas Davi notou que seus oficiais cochichavam entre si e compreendeu que seu filho estava morto. Então ele perguntou: o menino morreu? Diante do que os seus oficiais disseram: sim, senhor Davi. Então imediatamente Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou as suas roupas. Depois entrou no santuário de Yahvé e se prostrou.
Retornou para casa, mandou que lhe servissem a refeição e comeu. Seus anciãos e conselheiros perguntaram: por qual motivo o senhor está agindo desta maneira, rei Davi? Enquanto a criança estava viva, o senhor jejuava e pranteava. Mas agora que o menino está morto, se ergue com vitalidade e vieste comer? Então Davi respondeu: enquanto meu filho vivia, eu jejuei muito e lamentei muito, porquanto afirmava: quem sabe Yahvé venha se compadecer de mim e permitirá que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que vou jejuar? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Então Davi sabe que vai se encontrar com o seu filho, né? No futuro. Então a gente vê que ele se levantou, revigorou-se, comeu e seguiu viagem com Deus. Por quê? Porque, na verdade, o que estava angustiando ele era a distância de Deus. Que susto que eu levei, irmãos. A impressora começou a fazer um barulhão aqui, porque voltou a luz. Achei que tinha alguém aqui. Então, a gente vê que a angústia dele era porque Deus não falava com ele. Ele ficou 7 dias. E o Senhor não dizia nada. Nem sim, nem não. O Senhor se calou, como aconteceu com Abraão por causa de Ismael. Deus se calou por 13 anos, não falou com Abraão. Por 13 anos. Então Davi teve essa mesma experiência, dia após dia, jejuando, orando, prostrado, com o rosto no chão, e o Senhor não falava com ele. Mas quando a criança morreu, ele viu, o Senhor ainda fala comigo. Embora não seja o que eu quero ouvir, mas o Senhor está falando comigo. Não que fosse uma coisa boa, irmãos, mas eu espero que os irmãos entendam o que eu quero dizer. Às vezes o Senhor não nos diz algo bom, mas o Senhor está falando conosco. Está nos corrigindo, nos repreendendo, nos orientando, nos trazendo de volta para o caminho. Isso é maravilhoso. Seja bom, seja ruim, o que venha de Deus para a nossa vida é sempre bom, porque é a presença do Senhor conosco. Agora, algo muito interessante que me chamou a atenção aqui nessa passagem é na historinha que o profeta Natã contou para o rei Davi. Ele falou assim: havia um pobre que tinha só uma cordeirinha, e havia um rico que tinha muitas ovelhas, tinha manadas, né? Então um pobrezinho só com uma cordeirinha e um rico com tudo que ele quisesse. E aí, na história, chega um forasteiro. Esse forasteiro é que me chamou a atenção. Chegou um forasteiro e exigiu comida. Eu sou um forasteiro, vem saciar a minha fome. E o rico, ao invés de pegar de um animal da sua manada, o que ele fez? Tirou do pobrezinho que tinha só uma cordeirinha. Até aí a gente entende a história que ele quer fazer Davi pensar. Mas quem é esse forasteiro que chegou de repente com uma fome danada, que tinha que ser saciada de qualquer maneira? Esse forasteiro, irmãos, para mim, é a tentação. É o próprio diabo que veio no momento de ociosidade de Davi e apresentou essa fome, que no caso foi uma fome sexual que precisou ser sanada de qualquer maneira. Então esse forasteiro, então o forasteiro vem. Mas que atitude nós vamos tomar? Né? Isso chamou minha atenção. Continuando, nós vamos falar sobre o nascimento de Salomão. Essas coisas que eu falo, irmãos, esses comentários, eu falo com sinceridade do meu coração o que eu estou sentindo, o que está vindo para mim. Para você, pode ser outras coisas, por isso é importante que você coloque aqui nos comentários do YouTube para a gente poder conversar. Então Davi consolou sua esposa Batseba e, havendo tido relações sexuais com ela, Batseba gerou um menino, a quem Davi decidiu dar o nome de Salomão. E o Senhor muito o amou. Quem?
Salomãozinho, que acabou de nascer. E por isso ordenou ao profeta Natã que enviasse uma mensagem ao rei Davi. E Natã passou a chamar o menino de Gedidias, amado do Eterno. Então, Natã chamava Salomão de Gedidias. Interessante, né? Entre mentes, Joabe seguiu atacando Rabá, a capital da nação dos Amonitas, e conquistou a fortaleza real. A guerra continuou, né? Concluída essa ação militar, Joabe enviou homens de confiança com a missão de entregar a seguinte mensagem ao rei Davi: guerrei contra Rabá e já tomei controle total de seus reservatórios de água. Agora, pois, convoca o restante das tropas, cerca a cidade e conquista essa cidade, a fim de que teu nome passe para a história e as honras da posse não sejam dadas à minha pessoa. Olha só, mais uma vez Davi não está lá na guerra. Então Joabe, o comandante, fala: rei Davi, toma uma atitude para que essa vitória seja dada, as honras dessa vitória sejam dadas a ti, rei, e não a mim, que estou aqui sozinho assumindo a sua posição. Olha só. Então Davi reuniu todas as tropas e marchou para Rabá. Aí ele foi. Lutou contra ela a batalha final e a conquistou. Conquistou a cidade de Rabá e tomou a glória para si. Mas ele não estava de novo lá onde era o lugar dele. Em seguida, tirou a coroa da cabeça de Malcã, deus e rei dos filhos de Amon. E esta, em ouro maciço, pesava cerca de 35 quilos, isto é, 1 talento, toda ornamentada com pedras preciosas. E ela foi colocada sobre a cabeça do rei Davi. Levou também Davi de Rabá grande quantidade de bens como espólio de guerra. Quanto à população de Rabá, Davi os trouxe e os pôs a trabalhar com serras, enxadas e machados de ferro e em fornos de tijolos. E assim agiu para com todas as cidades dos filhos de Amon. Logo depois, Davi voltou com todas as suas tropas para Jerusalém. Então a gente vê aqui Joabe, o comandante, chamando Davi. Davi de novo estava lá ocioso, né, na casa. E Joabe falou: Davi, vem, porque senão a honra vai ser dada a mim. Vamos agora para o Novo Testamento. Nós vamos encerrar com o Novo Testamento e hoje nós vamos ver João 16. Jesus prediz perseguições. Peço desculpa se vocês estão ouvindo um ruído no fim, porque é o carro da companhia de luz que está trabalhando na minha rua aqui hoje, o dia todo praticamente, então não tinha como eu esperar mais, eu tinha que vir aqui gravar para vocês. Eu vos tenho prevenido sobre esses acontecimentos, para que não vacileis na fé. Eles vos expulsarão das sinagogas e mais, chegará o tempo quando quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus. Então aqui Jesus está dizendo: vocês vão ser expulsos das religiões onde eu não sou o Messias. Cometerão essas atrocidades porque não conhecem o Pai, tampouco a mim. Entretanto, tudo isso vos tenho dito para que, quando o momento chegar, vos lembreis de que eu vos adverti. Não vos disse isso desde o começo, porque eu estava convosco. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Sei que, ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu enviarei o advogado para vós. Quando então ele vier, o advogado, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Através de quem, irmãos? Através de nós. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado.
Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e revelará a vocês. Mais algum tempo e já não me vereis mais. Momentos depois, e me vereis de novo. Então, alguns dos discípulos comentaram entre eles: o que ele quer dizer com isso? Mais algum tempo e já não me vereis mais? E momentos depois me vereis de novo? Porque vou para o Pai? Então eles questionavam: o que significa algum tempo? Não compreendemos o que ele quer dizer. Mas Jesus sabia o que desejavam perguntar. Então ele disse: vós vos questionais sobre o que eu quis dizer quando declarei: mais algum tempo e já não me vereis mais. Momentos depois e me vereis de novo. Em verdade, eu vos afirmo que chorarão e se lamentarão, enquanto o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, porém a vossa tristeza se transformará em grande alegria. Irmãos, isso aqui uma grande revelação do Senhor para nós. O Senhor está dizendo: se o mundo se alegra, você está triste. Mas quando você ficar feliz, a tristeza vai ser do mundo. Então ele tinha acabado de falar aqui para nós, né? Se nós somos amigos do mundo, como é que nós somos amigos de Deus? Então é um bom termômetro. Se você é amigo de Deus, automaticamente você não agrada o mundo. Isso é óbvio. E aqui o Senhor disse: calma, fica comigo, porque você vai passar por grande tristeza, mas depois virá uma maior, imensurável alegria. Não acompanhe a alegria do mundo. A mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo seu filho. Então assim somos nós, em dores de parto, porque ainda não chegou a nossa alegria, mas quando chegar, nós nos esqueceremos de todas as nossas dores. Também vós agora estáis tristes e apreensivos. Este é um momento de sofrimento, mas eu vos verei de novo, e então muito vos alegrareis, e mais ninguém tirará a vossa alegria. E naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedirdes ao Pai, ele o concederá a vós em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. Essas verdades eu vos tenho dito através de uma linguagem figurada, mas o momento está chegando em que eu não mais falarei de forma enigmática, mas vos direi claramente a respeito de meu Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não digo que orarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que eu vim de Deus. Então, quer dizer, o que nós pedimos por amor a quem? A nós, ao nosso ego egoísta. Cada vez que você falar eu, se lembre de ego. De ego, você se lembra de egoísta. Então, esses pedidos são para o meu eu, o meu ego, o meu egoísmo? Não, são para satisfazer o Pai. Por isso que são atendidos. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então, os discípulos de Jesus observaram ele. Eis que agora falas claramente e não através de uma linguagem enigmática. Agora temos certeza de que tens pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário que verbalizemos as perguntas que nos inquietam. Por isso, cremos que verdadeiramente vieste de Deus.
Mas Jesus respondeu para eles: credes agora? Pois chegará o momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados cada um para a sua família. Vós me deixareis sozinho. Mas eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, porque eu venci o mundo. Então a nossa paz é o quê? É saber que não estamos sozinhos. Não estamos nunca sozinhos. O Senhor é a nossa segura companhia. Todos podem nos deixar, mas nós temos aquele que não nos abandona nunca. E aí o Senhor disse: é certo que você vai ter tribulação. É certo. Quer ter certeza de uma coisa? É isso. Vai ter tribulação. Mas tenha coragem, porque eu sou a sua paz. Então, dentro das tribulações, nós temos paz. Porque o Senhor é a nossa paz. O Senhor é que cuida de nós. O Senhor é que resolve tudo. Ele mesmo permitiu que viesse, ele mesmo levará de volta. O Senhor é tudo, em todos e para todos. Meus amados, essa é a nossa leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero também que vocês comentem aqui o que vocês estão achando disso, aquilo, um versículo, um comentário. Falem alguma coisa. Vamos interagir. E havendo essa interação, a gente marca uma live. Assim a gente lê junto e fala todo mundo junto. Fiquem todos bem. Lembrem-se de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para trazer mais gente. Isso é muito importante, porque me motiva a continuar. E até amanhã a gente se encontra então, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer. O vídeo da oração está esperando você aqui embaixo. Tchau, tchau!